Ao descrever o Senhor como pastor, Davi escreveu sobre sua experiência, porque passou muitos anos de sua juventude pastoreando ovelhas, que são completamente dependentes do pastor para provisão, direção e proteção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, verso 1. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas e famintas e as levaram a alojamentos especiais. Ali, essas crianças foram alimentadas e tratadas. Entretanto, à noite, elas não conseguiam dormir bem. Pareciam sempre inquietas e temerosas. Por fim, um psicólogo descobriu a razão do problema e como solucioná-lo. Tratava-se de insegurança. Então eles decidiram que quando as crianças fossem dormir, receberiam uma fatia de pão para segurarem. Aquele pedaço de pão não era para ser comido. Deviam apenas segurá-lo. Se demonstrassem desejo de comê-lo, deviam ganhar outra fatia de pão, mas aquela eles não poderiam comer. O pedaço de pão produziu resultados miraculosos. As crianças dormiam com a certeza no subconsciente de que teriam algo para comer no dia seguinte. Isto lhes proporcionava um sono tranquilo e calmo. No Salmo 23, verso 1, Davi fala da presença desse sentimento de segurança no coração da ovelha, quando diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." A ovelha sabe instintivamente que o pastor tem reservas para a sua alimentação do dia seguinte, pois se tem provisões para hoje, terá para o futuro também. Então ela se deita tranquilamente, tendo na mão, falando figuradamente, o seu pedaço de pão. Como vemos, o salmo não começa com uma petição, mas sim com uma declaração simples de um fato: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não precisamos suplicar bênçãos a Deus. Deus tem as provisões necessárias para atender às nossas necessidades. Provisões estas preparadas antes mesmo que tivéssemos necessidade delas. Antes que começássemos a sentir o frio, Deus já havia estocado no subsolo o petróleo, o carvão e o gás para que pudéssemos nos aquecer. Ele sabia que iríamos sentir fome e por isso, antes de criar o homem, Deus tornou fértil a terra e colocou a vida dentro de cada semente. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, verso 8. Toda espécie de vida vem de Deus. Deus cuida das aves do céu e da erva do campo. E Jesus nos pede para notarmos que se Deus faz tanto por um simples pássaro e por uma flor silvestre, quanto não fará por nós? Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós, homens de pouca fé. Mateus 6, verso 25 ao 30. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nesta crença, podemos trabalhar e viver hoje sem nos preocuparmos com o amanhã. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, verso 2. Pensando no Salmo 23, lembrei-me de como o pastor oriental sai com as ovelhas para o campo às 4 horas da manhã. Enquanto pastam, elas estão sempre em movimento, nunca param. Por volta das 10 horas, o sol já está quente e as ovelhas começam a sentir calor, ficam cansadas e sedentas. O pastor inteligente sabe que elas não podem beber água nessas condições e com o estômago cheio de relva ainda não totalmente digerida. Por isso, ele as leva para um canto fresco e sossegado, daquelas pastagens verdejantes, e faz com que se deitem ali. Em repouso, a ovelha não pasta e começa então a ruminar sua maneira natural de proceder à digestão. Se estudarmos a vida dos grandes homens, veremos que cada um deles, a certa altura de sua existência, retraiu-se um pouco do burburinho da sociedade para se entregar a um período de descanso e meditação. Os grandes poemas da literatura não são escritos em meio ao buliço das ruas movimentadas. As mais belas canções não são produzidas por entre o clamor das multidões. Temos visões de Deus somente quando paramos. O salmista disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Elias não encontrou a Deus nem no tremor de terra, nem no fogo, mas na voz calma e tranquila. Moisés viu a sarça ardente quando estava sozinho na colina. Saulo de Tarso achava-se numa estrada deserta, em caminho para Damasco, quando teve a visão celestial. Jesus também saía às vezes para um lugar à parte para orar. Talvez parar seja uma das coisas mais difíceis para nós. Nós gostamos de estar trabalhando para o Senhor, de cantar, pregar e ensinar. Estamos dispostos até a uma certa medida de sacrifício. Raramente nos lembramos de que, antes de enviar os seus discípulos para conquistar o mundo, Jesus lhe disse que esperassem em oração o poder do Espírito Santo. Às vezes, Deus nos faz adoecer para nos obrigar a olhar para cima. Ele nos faz repousar e muitas vezes somos forçados, não por Deus, mas pelas circunstâncias, a ficarmos presos ao leito. Isto pode acabar se tornando uma experiência abençoada. Na parte B do verso 2 diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. As ovelhas em geral são muito medrosas. Elas têm medo, principalmente das fortes correntezas, e com razão. Por causa de sua pesada capa de lã, elas dariam péssimas nadadoras. Seria como se um homem vestido com um pesado sobretudo tentasse nadar. A lã absorverá a água e o arrastaria para o fundo. A ovelha sabe, por instinto, que não poderia nadar numa correnteza forte e, por isso, não se aproxima de riachos para se abeberrar. Somente o faz em águas paradas. O pastor não zomba dos temores da ovelha e nem tenta forçá-la a fazer o que não quer. Pelo contrário, ele as guia por montanhas e vales à procura de águas tranquilas, para ali saciarem a sede. Se não encontrar um lugar tranquilo, enquanto as ovelhas estão descansando, o pastor apanha algumas pedras
e faz com elas uma espécie de represa no riacho. E assim, até o menor dos cordeirinhos pode beber sem receio. Esta petição do Salmo 23 tem um significado maravilhoso para nós. Deus conhece nossas limitações e não nos condena por nossa fraqueza. Ele não nos força a ir onde não nos sentimos seguros e felizes. O Senhor nunca exige de nós um serviço que esteja além de nossas energias e habilidades. Deus está constantemente atendendo às nossas necessidades. Ele conhece as cargas que estão sobre os nossos ombros. Sabe também onde estão localizados os melhores pastos de nutrição e provisão. É bom saber que, enquanto dormimos, o pastor está preparando as coisas de que precisaremos no dia seguinte. Isso nos dá um grande senso de segurança. A Bíblia declara: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. Salmos 121, verso 3 e 4. Um dos melhores meios de desfazer uma tensão interior é mentalizar o quadro de um lago tranquilo, talvez um pequenino lago rodeado de pinheiros, ou talvez uma nascente calma descendo uma encosta, ou a superfície de um mar calmo e ondas suaves. Depois que o quadro está bem delineado em nossa mente, podemos repetir com fé o verso: leva-me para as águas de descanso. Esta experiência resulta em uma maravilhosa entrega da alma e num forte sentimento de segurança que nos capacitam a enfrentar o calor do dia com confiança, sabendo que há para nós um poder revigorante e restaurador. Foi esse sentimento de confiança que levou Davi a escrever o Salmo 23, e à medida que saturamos a mente com a leitura do Salmo, nós também adquirimos a mesma confiança. Esse vídeo faz parte de uma série especial em nosso canal. Para acompanhar, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Yeah.